Hoje, o IA Trendcast recebe um jornalista que fundou portais que anteciparam o futuro. Cláudio Rabin é daqueles nomes difíceis de encaixar em uma caixinha. Começou no jornalismo tradicional, com passagens pelo Zero Hora, Folha, Veja e Piauí. Mas foi na fronteira entre a tecnologia, a investigação e o empreendedorismo que ele fincou seu território. Cláudio é cofundador do Portal do Bitcoin, site que virou referência nacional na cobertura do mercado cripto e foi comprado em 2021 pelo mercado Bitcoin. Investigações publicadas sob sua editoria levaram 3 processantes à prisão e viraram pauta na grande mídia. Hoje, ele está à frente do Catai, um ecossistema editorial sobre inteligência artificial, que une jornalismo, curadoria de ferramentas, glossário e memes. O Catai teve um crescimento explosivo nas redes e tem um evento a caminho. A missão é clara: ajudar o Brasil a entender IA de verdade, sem hype vazio, sem conversa mole. Cláudio Rabin, bem-vindo ao IA Trendcast. Muito obrigado, Aline. Grande prazer estar aqui. Prazer. Já veio conversando e tal. A gente já estava conversando antes sobre texto jornalístico. Aí pedem para parar, vamos começar o programa, é agora. É agora, vamos parar. E a gente tá nervoso aqui porque hoje eu vou correr com essa edição. Hoje estão lançando o ChatGPT 5, tô aqui curiosa, você tá curioso, a gente tá querendo saber o que tá acontecendo, estamos aqui sentados tendo que conversar com hora A marcada. grande pergunta é, será que ele vai conseguir escrever melhor que a gente? Nunca, jamais, duvido. Duvido. Meu texto eu me garanto. A gente ainda precisa editar muito, né? O que as IAs trazem, né? Elas são muito bons motores de produtividade, de ampliação de criatividade, mas para fazer o produto final ainda está longe. Ainda bem. Por enquanto. Por enquanto, vamos lá. Me conta aqui, qual foi o estalo que te levou do jornalismo tradicional para a cobertura de cripto e depois para IA? De cripto, eu gostaria de dizer que foi um grande estalo, mas foi uma mistura de precisar de dinheiro com falta de oportunidade. Eu acho que você ia falar o contrário, que era por oportunidade. Mais ou menos, porque na época eu era freela, trabalhava para vários lugares, foi quando eu escrevi para Piauí, quando eu escrevi para Vice, que Lembro. eram umas matérias malucas e tal. Então eu ficava procurando pauta para vender. Só que pagava muito pouco. E obviamente existia uma pressão todo mês do cartão de crédito para fazer coisas da vida, etc, etc. Aí eu procurando uma pauta, mandei umas mensagens para os sites de criptomoedas. E eu estava procurando uma história que eu tinha escutado num podcast, sei lá, da New York, não sei lá onde eu tinha escutado, que era o seguinte: uma repórter tinha comprado Bitcoin em 2013, quando valia muito pouco, para testar e comprar droga na internet, mas era um teste. E aí ela estava procurando em 2017, o Bitcoin vai de $1.000 a $17.000. 19, desculpe. E ela estava procurando para saber se tinha restado alguma coisinha no HD dela. Então ela chama uns nerds para investigar o computador antigo dela. E aí a história toda é um arquétipo rico por acaso. E eu sempre gostei de histórias e tudo mais. E eu fui procurando isso no Brasil para ver se tinha alguma coisa parecida. Mandei um e-mail para um site. E ele disse: olha, não tenho nenhuma história parecida com essa, mas estou precisando de jornalista. Eu, opa. Olhei aquele e-mail, olhei melhor o site. Ele era, com todo respeito, Vitor, bem amador, mas ele tinha uma coisa que eu achava muito interessante. Quando tinha publicidade, né, branded content, ou a matéria paga dizendo que é paga, ele sempre dizia. E dizia ali, tinha um disclosure, dizendo: isso aqui é uma publicação patrocinada, parará. E eu pensei, cara, isso aqui, por mais amador que seja o site, é uma semente de credibilidade. Isso para mim sempre foi muito importante. Eu conheci o Vitor, fui pro Rio de Janeiro, ele morava lá. Conheci ele, a gente se deu bem, e aí eu abracei o portal do Bitcoin. E aí começou a dar muito certo, treinei equipe, profissionalizei, etc. Então foi isso. Eu gostaria de dizer que foi uma grande visão que eu tive, mas não, a visão cresceu dentro de mim naquele momento. Legal. E você é um cara que está sempre na onda, né? Como eu falei aqui na abertura, você capta um tanto antes o que está acontecendo, né? O que te move nisso? A curiosidade, indignação com o que está mal contado, mal feito? Eu sei que você também não gosta do mal feito, que a gente já teve outra conversa
ali online antes de estar aqui juntos, mas você não gosta do mal feito também. Não, eu não gosto, mas eu acho que o que o que me move agora são zonas de fronteira. Eu não sou um pesquisador, eu não sou um cara da ciência da computação, mas eu começo a ver como as novas tecnologias entram na sociedade e elas vão modificar as relações sociais. Então, criptomoedas, aconteceu isso, existe uma cultura muito forte por trás das criptomoedas. E agora começou a acontecer também com as IAs, ChatGPT. As pessoas estão tendo uma relação umbilical com o ChatGPT. Sim, Elas conversam como se fosse um confidente. sim. O que muda isso ao longo do tempo? Será que vai diminuir, uma hipótese aqui, né? Será que vai diminuir o número de psicólogos? Ou vai aumentar? O que vai acontecer? Isso é uma coisa que me gera curiosidade. E ao mesmo tempo, o Brasil, como o Brasil está posicionado nisso, né? Criptomoedas foi o caos, demorou muito tempo. Agora tem uma lei, tem um monte de empresa picareta. Na parte de cripto, uma coisa que me instigava é que eu vi que no mercado existia um espaço no mercado para a honestidade. O mercado premiava a honestidade. E é isso o portal do Bitcoin ficou tão grande, tão forte, porque a gente apostava em fazer o certo. E no mercado, hoje em dia está muito mais garfo e faca, mercado cripto. Mas no passado era correria, tiroteio, empresa fechando sem avisar cliente nenhum, indo embora, etc. Pirâmide financeira para tudo que é lado, direto. Então a gente, metralhando assim os maus atores, conquistou leitor, conquistou credibilidade. Porque muita gente começou a investir também, né? Então começou a gerar uma audiência muito boa. Conquistou patrocínio. Então o projeto cresceu. E aí vem na minha emenda já na minha outra pergunta que tem a ver com isso. O que te fazia insistir, mesmo com risco pessoal, judicial, dessas investigações pesadas que você enfrentou? Sei lá, eu acho que é meio uma mistura de tudo. Mas acho que tem um aspecto que é tesão pelo jornalismo. Eu gosto de jornalismo. Eu achava legal. Eu aprendi na redação da Zero Hora, trabalhei com grandes mestres assim do jornalismo investigativo. Então tem o Treze e o Carlos Wagner, que é um repórter clássico. E o Carlos Wagner, ele ia para os conflitos de terra, ele ia para locais que, tipo, comércio de meninas menor de idade no interior. Só que ele, como ele tem uma origem muito diferente e tal, ele conseguia se passar, às vezes. Para investigar, ele se passava por um potencial comprador. E isso, pô, exigia coragem, né? Mas ele estava ali para fazer uma coisa moralmente correta e profissionalmente correta também. E eu, essa minha cara de menino bonzinho nerd, não é que eu me passo por bandido, nem quero me passar, mas eu conseguia identificar nesse meio, às vezes meio coxinha, meio underground, eu conseguia identificar os maus atores e me posicionar como um bom ator. Então, não sei se ficou confusa essa frase, mas você achou o seu caminho fazendo isso pelo digital. Mais ou menos isso. Exato. Você já falou que o jornalismo é um negócio que precisa parar de pé, né? O que você acha que falta para jornalista empreender com essa mentalidade? Eu acho que no Brasil a gente é viciado um pouco em dinheiro externo. No passado, quem sustentava os projetos pequenos de mídia era a Open Society, né? Que aí teve problemas, né? Falaram na Câmara, no Senado contra eles, deu uma diminuída. Depois, as Big Techs começaram a entrar com dinheiro também. Facebook, o Google, bastante. Um disclosure aqui, eu já tentei pedir dinheiro também nesses projetos do Google, etc., nunca foi aceito. Então, mas a minha crítica independe disso. Independe disso. Claro, dinheiro de graça é sempre bom, aparentemente. Só que ele vicia. Ele não te traz um modelo economicamente viável. Porque vem um dinheiro externo e tu fica viciado no dinheiro externo. E tu não pensa, a pessoa não pensa como que eu vou me sustentar. E é claro que é muito difícil, porque o jornalismo hoje
é um business que as pessoas não querem entrar, né? Os jornalistas estão muito acostumados a fazer o caminho normal de redação, quando tem vaga para redação, ou vão direto para a assessoria de imprensa. Então, acho que fica complicado. Eu acho que redação é uma escola, a pessoa pode ir para a redação, aprender ali e depois ir para o nicho, mas eu acho que tem um princípio que é muito forte, que é o seguinte: todo mercado precisa de uma fonte de informação que seja independente, confiável e profissional. Qual é o mercado que um jornalista interessado em alguma coisa quer? Ele pode começar uma página no Instagram, ele pode começar uma newsletter, começar pequeno, escrever para o hobby, etc. Essa é uma coisa que você falou que, assim, não tem... Você é bem mais novo que eu, mas no meu tempo, e acredito que no seu também, não tem aula de empreendedorismo em faculdade de jornalismo. Não. Não tem aula de business plan, de desenvolvimento de negócios. Não tem, né? O que já ajudaria bastante também, né? Se tivesse essa visão mais empreendedora, porque a comunicação ela está virando de nicho e as pessoas têm que aprender a gerir seus próprios negócios ou suas próprias marcas pessoais, vamos dizer assim, né? Saber operar com pouco dinheiro, né? Saber. Mas é muito difícil também, porque quando a pessoa é muito pequena, tem um problema adicional, eu acho, que tu é o editorial e o comercial ao mesmo tempo. Sim. Como que tu resolve isso? Às vezes eu fico pensando, tá, mas sei lá, eu peço um patrocínio para uma empresa, né? E aí tudo bem, é do jogo ela não patrocinar, é normal. Na verdade, o normal é que tu não seja patrocinado. Mas e se essa empresa acontece alguma coisa, um problema, e eu tenho que dar uma matéria sobre ela? Negativa, crítica. Uhum. Eu fico me sentindo um gangster. Sim. Mas não tem nada a ver. A questão é o princípio do jornalismo. A matéria tem que ser dada. Mas, ao mesmo tempo, tem esse negócio do comercial que não é bom. Enfim, no portal do Bitcoin funcionava muito porque o comercial e o editorial era 100% separado. Totalmente. Nenhum centavo passava por mim. O que poderia acontecer, eu ia nos eventos, as pessoas dizerem, não, quero patrocinar e tal. Eu falei, ótimo. Tá Fala aqui, com fala o com Vitor. fulano. Exato, exato. E aí era muito bom. E aí o Vitor fazia o comercial. O Vitor fazia o comercial. Ótimo. E aí chega também, coincidentemente, na minha próxima pergunta. É possível ter independência editorial e rentabilidade num jornalismo de nicho? Olha, o portal do Bitcoin é um exemplo de que é possível. Foi possível, não era fácil. Eu mesmo tinha muitas coisas amadoras que eu fui aprendendo ao longo do caminho, vendo erros, etc. Projetos pequenos, acho que são viáveis. Precisa encontrar uma audiência. E precisa estar disposto também a queimar um pouco de capital para encontrar essa audiência e criar um público. Mas a partir do momento que você tem um público, tem uma audiência, eu acho que é possível sim monetizar isso de uma maneira correta, ética, etc. Porque a internet também virou muito um business de... Internet brasileira, né? Um business de extrair valor de otário. Que é o seguinte, Me explica mais. você cresce a própria questão das bets. Eu, agora, no meu perfil novo, depois a gente vai falar sobre isso, já recebi uns 3 tigrinhos pedido pra fazer o tigrinho. Eu nem escutei a proposta, porque eu não quero nem ouvir. Mas o cara cria um perfil, ele bomba o perfil, cria um curso, qualquer nota, numa dessas plataformas por R$19,90, sei lá o quê, vende o máximo possível. O curso não tem refund, não tem nada, é uma porcaria, mas R$20 é uma compra impulsiva, né? Sim. Agora ele vai vender um único curso, porque o público não vai voltar. Ou investe, tem patrocínio da Blaze, ou do Tigrinho, ou não sei o quê, onde uma porcentagem dos teus seguidores vai pegar esse dinheiro, vai gastar dinheiro nesse projeto, vai perder dinheiro, e aí eles vão embora, vão para outros, ou a internet é infinita, enfim. Esses que a gente viu, o Neymar, a Virgínia, o Felipe Neto também, com a Blaze. No portal do Bitcoin, a gente bateu muito na Blaze, que foi uma das pioneiras, assim, de cassino online no Brasil. Enfim. Hoje também a informação, não estou falando nem do jornalismo, né? A informação ela é algorítmica, né? Elas estão moldando o que as pessoas consomem, né? A bolha, o algoritmo. E
o que um jornalista precisa entender para continuar relevante? Nossa, essa pergunta. Eu acho que você até é mais indicada para responder essa pergunta do que eu. Eu consigo entender, pensar no nicho. Você precisa saber quem são os atores, você precisa ter fonte, precisa ter contato, precisa entender que a informação sempre vai ter valor. O que você faz? Você precisa agir, né, de maneira. Não dá para traficar fofoca, traficar segredo, né? Tem que estar pensando sempre no público. Mas eu acho, é uma pergunta, se você gostaria... Eu não quero fazer o entrevistador aqui mudar, mas eu queria ouvir, Não, me eu queria incomoda ouvir a as tua opinião pessoas. também. Não me incomoda as pessoas falam assim: ah, você viu isso, você viu aquilo, não sei o quê, quando na verdade é o algoritmo que está entregando alguma coisa de uma visão enviesada a partir do algoritmo de consumo, de histórico de consumo dela, né? Sim. Então, é muito delicado você achar que aquilo é uma opinião, uma verdade, e o que eu acho que falta no Brasil, de um modo geral, é letramento básico, né? Então, qualquer coisa fica tendenciosa porque a pessoa não sabe avaliar se aquilo é de fato notícia ou não. Ela está consumindo aquilo porque tá recebendo. Olha, você viu aquilo, tal? Tá bom, é algoritmo, né? Sim. O que essa pessoa está falando? É bom, é ruim, é certo, é errado, né? Apenas chega, né? Chega e a pessoa fica lá, parecendo a boca do palhaço do parque, recebendo aquele monte de lixo dentro. Então isso me deixa louca. O que eu acho para jornalistas iniciantes é as pessoas têm que sujar o algoritmo. Sim. Tipo assim, tem que entrar em tudo, tem que entrar em outras páginas, tem que seguir pessoas até com as quais elas não concordam. Sim. Tu tem que te sujar. Bagunçar ele, deixar Exato. a cabeça dele perdida. Exato. Talvez seja isso. Não dá pra ter só o algoritmo limpinho com coelhinhos pulando Eu sempre na falo, sua timeline. eu sou a pessoa que enlouquece o algoritmo, né? Porque eu tenho amigos, família, gastronomia, inteligência artificial, NBA, assim, personalidade. Assim, ele fala que para que lado vai? Ele não sabe às vezes se eu sou mulher ou não, porque eu tenho. Eu gosto de. Aí tá lá achando mulher, né? Ah, gastronomia e tal, vem. NBA. Aí fala, mas o que essa mulher gosta de NBA? Inteligência artificial. Aí às vezes começa a me dar um monte de anúncios de carro. Eu falei, tá achando que eu sou homem? Né? Não sabe quem. Você tem que bagunçar a cabeça do algoritmo Exato. mesmo. Porque aí também é como. Porque querendo ou não, a informação ela vem pelas redes sociais. A gente não tem mais o costume de pegar o jornal e ler, etc. Entra de vez em quando num site, mas é muito difícil fazer isso, né? De pegar, sentar e ler o jornal inteiro. Sim. Meu irmão me deu de presente a assinatura do New York Times. E aí de manhã eu tenho um iPad da vida, de manhã ali no meu café eu olho o New York Times e sentindo um cidadão do mundo e tal. Mas é legal, é interessante conseguir lembrar como eram os velhos tempos, que é alguém, um grupo de pessoas que está pensando exatamente no conteúdo e no acabamento e nos títulos. O texto é bom. Às vezes os leads deles é meio nariz de cera demais, assim. Mas os títulos são muito bons. As matérias todas têm várias fontes. Tudo bem feito. É muito bem As feito. fotos têm alta qualidade. É bonito demais. Mas é até meio nostálgico, assim, né? Eu assinava até o aplicativo New York Cooking e é maravilhoso. Eu continuo com a newsletter, que é também maravilhosa. É de muita qualidade. Mas é porque tem alguém, um grupo, é o que você falou, né? Um grupo de mídia bancando e fazendo aquilo, né? E eles aprenderam também a jogar muito com o algoritmo. É bom também. Isso é bom também. Agora, vindo aqui, então, algoritmo, tudo? Algoritmo, inteligência artificial, né? A IA é um assunto que virou moda. O Catar existe desde quando? Eles faz 13 meses. 3 meses. 13. Olha só. 13. 13 meses. Tá, eu te sigo já há uns 6 meses, pelo menos, ou mais. Ele nasceu no meu coração um pouco antes. Porque depois que eu vendi o portal do Bitcoin, eu fiquei como executivo ali no portal, e no MB, né? Por dois anos. E lá no final do segundo ano, eu já estava fazendo terapia, eu já estava conversando com todo mundo, porque eu queria sair.
Só que é um produto que eu tinha ajudado a criar e eu tava, sei lá, era um salário ali meio Faria Lima e tal, era muito confortável. Era muito confortável. Saudades daquele plano de saúde. Mas enfim, e ao mesmo tempo queria sair bem, né? Eu me dava bem os gestores, eu já conhecia muitos deles antes de estar. Acho que antes de alguns entrarem no mercado cripto, eu já estava. Então, eu queria sair bem e eu comecei a ter essa ideia ali na metade de 2023 de criar esse novo projeto. E isso começou a crescer em mim. Não tinha nome, mas eu sabia que eu queria fazer um catálogo de ferramentas de IA. Eu já tô antecipando, né? Deveria ter. Não. Então isso foi crescendo em mim. E eu pensei, cara, IA é um assunto muito forte. E, em 2023 ali, cripto não tava bem, mas... Sim. E agora voltou com Agora tudo, voltou né? com tudo. Mas é assim. Mas ainda, apesar de ter voltado com tudo, cripto é um assunto já estabelecido. Ninguém mais da Faria Lima diz, ou de Wall Street, diz que Bitcoin é bolha ou é pirâmide. Não, acho que não. Eu acho que, só te interrompendo um pouco, Claro. desculpa, eu acho que cripto está chegando num momento, no último momento, porque, por exemplo, eu recebo sugestão de investimento em cripto pelo Itaú. Então, eu comecei a receber, de 1 ou 2 meses para cá, o Itaú, meu banco de 100 mil anos, banco popular, né? De muita gente falando, olha, investe em cripto. Então, assim, para um bancão desse dar essa virada, é porque ele vai ter que fazer um letramento ali, tanto interno quanto externo. Mas eu acho que essa é a última onda, né? A hora que você chega no consumidor final, pelo... O Itaú fechava a conta de Exato. corretor de criptomoeda. E eles têm no caixa, eles fizeram um processo que eles têm no caixa hoje em dia já bilhões de reais em Bitcoin. E agora o que está acontecendo também é assim, os organismos do Estado estão vendo como, já que o Bitcoin e a criptomoedas estão mais mainstream, eles estão vendo como lidar com isso. Então, as stablecoins, né, que são essas moedas pareadas que vale 1 para 1, uma stable, um USDT para $1. Eles estão vendo como que isso se encaixa agora nas legislações e no sistema bancário tradicional. Enfim. E aí eu te interrompi porque era quando é que você chegou nesse mundo, você estava aí em 2023, pensando na sua caixa de ferramentas, que você tem também, mas não virou só isso, né? E como que você consegue fazer essa curadoria separando esse hype todo de IA? Porque hoje tudo é IA, né? Tudo é IA. Todo mundo quer se posicionar com um labelzinho IA. Eu brinco, quando eu quero falar mal de mim mesmo, eu brinco com uns amigos que eu vou pulando de hype em hype. Cripto, agora é IA, ano que vem não sei o que é. Mentira, porque metaverso eu nunca acreditei. Nossa, Justiça se faça. Justiça se faça. Mas eu achei que sim, IA era uma coisa forte. Não sei se é a nova eletricidade, como dizem, ou se não sei o que é. Eu acho que sim. Acho que pode ser. O tempo. Eu acho que eu acho que é uma mudança significativa, mas eu não sei se é um nível estilo eletricidade. Enfim, pode ser que seja. Eu não faço muita previsão, futurologia, etc. Admiro as pessoas que fazem, mas eu fico observando. E aí, eu comecei a ver que começou a se mostrar que com o ChatGPT e a criação de conteúdo, o custo de criação de conteúdo foi a zero. Então o Google passou a ser dominado por um monte de lixo digital. Então as pessoas já tinha isso antes, mas ainda tinha um custo maior. Então um monte de site pirata começou a criar muito conteúdo e entupiu o Google. Ao mesmo tempo, o Google mudou o sistema de busca deles, aumentou ali a IA Overview e estava entregando menos views. E eu pensei, de repente, social vai aumentar a importância. E, como se diz no Sul, tiro dado, bugio deitado. A gente começou a página do Katai do zero. Eu tentei comprar uma página, que era uma página muito parecida com o que eu queria fazer, um acabamento diferente, enfim, um outro foco, mas diferente. Não consegui, o cara pediu um preço, assim, absurdo. Comecei do zero o Katai.
Ele foi do 0 a 178 mil seguidores em 13 meses. E eu brinco que eu botei só R$ 2.500 no bolso do Zuckerberg. Então, contratei uma pessoa excelente para me ajudar também a fazer, uma designer. Oi, Lisa, tudo bem? É lindo o portal, Lisa. E ela faz o portal e Não, o portal eu que faço, ela faz ela faz comigo o Instagram. O Instagram é maravilhoso e o portal eu acho super elegante, fofo e divertido ao mesmo tempo. E não tem propaganda no portal ainda. Não tem. Nada, não tem banner, não tem pop-up, não tem nada, nada. Mas tem ali os cadastrinhos para newsletter já, então tô pegando cadastro. Mas enfim, e o Katai, aí ele tem um sistema que ele vai crescer. A minha ideia, e é uma ideia, sei lá, pode ser maluca, não sei, mas eu quero que ele cresça via Instagram para eu ter dinheiro e poder investir mais no site e aí sim poder investir em jornalismo também, mais jornalismo, porque hoje em dia o que eu faço é uma linguagem bem de internet no Katai, com muita curadoria de conteúdo, tentando um pouco, né, dar um corte editorial, dar um profissionalismo, separar o que é. Às vezes é um hype que é mentira, né? Às vezes é efeitos especiais do cachorrinho ali, robô da China, que não é verdade. Então tem um trabalho, tem esse cuidado editorial também. Tem alguma coisa em IA que te dá calafrio? A gente estava conversando, né? Saiu agora o ChatGPT 5. Acho que a única coisa e a coisa que eu mais sou vaidoso, assim, é com o meu texto, quando eu gosto e quero escrever de verdade, etc., eu tenho um pouco de medo de que o sistema fique tão bom que ele seja capaz de escrever tão bem quanto um jornalista bem treinado, enfim. Eu ainda tenho calafrio com fake news. E eu acho Com fake news. eu acho que é quase que enxugar gelo. Eu acho que vai ser um trabalho inimparável. Não tem. Unstoppable, né? Não tem o que fazer. Porque talvez o que possa mudar é que eu fiz uma matéria sobre fake news. Acho que foi uma das primeiras que teve até no Brasil sobre indústria de fake news. E o que acontecia? Só que tinha uma recompensa financeira. O que eles faziam? Eles distribuíam, naquela época, o Facebook distribuía, 2017, isso? O Facebook distribuía mais conteúdo jornalístico. Então eles escreviam as matérias nos sites, colocavam nos grupos de Facebook e aquilo espalhava. E eles ganhavam dinheiro pelos ads do Google. Uhum. Assim. Então, é imparável. E é antigo. É. Qual a sua estratégia para quebrar a barreira com o leitor comum em relação à IA? Para você atrair mais gente comum e não só especialistas. Então, eu não sou um cara que fala muito para especialistas. Eu bebo dos especialistas para falar para as pessoas comuns. Acho que é mais essa a minha estratégia. Então, por exemplo, imagens. E era uma coisa que isso eu aprendi justamente com a Lisa e depois eu fui vendo que o The News, o Morning Brew, eles fazem um pouco mais isso. Foto com mais meme de série. Então, é um título jornalístico com o ator Heisenberg do Breaking Bad. Uhum. Tipo, no portal, em outros lugares, jornalistas, a gente nunca faria isso. Mas a galera da internet entende que é meme. Uhum. Eles não acham que é o ator do Breaking Bad que inventou uma fórmula de um algoritmo XPTO. Exato. Então, eu era resistente a isso, por exemplo. E eu aprendi. Aprendi com uma pessoa que, mais jovem, né? Ela tem 30 anos, me trouxe uma linguagem diferente. Eu sempre gostei de trabalhar com gente mais nova pra, sabe, assoprar um pouco do pó que Awards fica. tem categorias de meme, né? Eles têm, sim, existem prêmios internacionais de meme, né? É uma linguagem. Eu acredito como meme como uma linguagem. É diferente, né? Você tem que entender, é gostoso. Não, é muito Tem que saber fazer, Tem que né? saber fazer. Tem que saber fazer. Mas é muito uma linguagem. É muito. Eu acho que é uma linguagem mesmo. Tanto meme quanto emoji. Escrever com meme, escrever com emoji são linguagens. Não é o que o ChatGPT faz, que cospe aquele monte de emoji.
Não, escrever com emoji é uma linguagem super interessante. Inclusive, eu acho que as empresas... tem o meme e tem as trends, né? Como a gente... As páginas sobre IA no Instagram, etc., e TikTok cresceram muito, né? E tem várias... Porque cada nova tecnologia parece que abre, assim, uma caixa de Pandora de novos estilos de novas conteúdo possibilidades de e de conteúdo. memes. Então, o VEO3, que é do Google, poxa, um monte de tipo de vídeo. Aí tem o Vira-Lata Caramelo, tem a Marisa Mayô, que é um Vira-lata personagem caramelo eu gostei fenomenal. muito. E eu acho que muitas vezes as próprias empresas não estão sabendo lidar com isso. Elas não conseguem criar um conteúdo de social que consiga conversar com essas novas trends que estão surgindo. Isso, inclusive, é até um braço que eu estou procurando fazer do meu próprio negócio, que é fazer um mini estúdio de Criação de coisas. de criação de conteúdo. Exato. Porque aí eu teria mais um potencial braço, né, de remuneração. O que você aprendeu com o comportamento da audiência com esse sucesso do Catai? Que a gente se falou o quê? Um mês atrás? Nem isso? Você estava com muito menos seguidor, né? Acho que há um mês deve ter uns 130. Você acha que você estava em cento e poucos, agora você É. está com 150, você me falou hoje? 178. 178. É. Então, você ganhou 50 mil em um mês. O que você aprendeu com esse sucesso em relação ao comportamento da audiência? Ou ao comportamento das plataformas? Eu acho que é uma mistura, né? Eu aprendi bastante sobre um pouco as plataformas, a gente foi aprendendo melhor o que funciona, o que não funciona, o tipo de título. Eu acho que as pessoas estão. É uma mistura de. Elas estão deslumbradas com a inteligência artificial e ao mesmo tempo elas estão assustadas. E esse otimismo e medo é muito poderoso. Para título, para conversa, para pauta, etc. Eu falo que esse efeito uau, assim, é perigosíssimo, né? Ele é, ao mesmo tempo que ele você gera esse desejo e ele é super perigoso, porque a pessoa pode ficar cega. Você falou das fake news, às vezes quando a gente dá uns vídeos que são muito ultra realistas e enganam as pessoas, o pessoal comenta embaixo, tipo assim, acabou, é fake news para todo lado, eu não sei mais o que é verdade. Uhum. E acho que até teve um vídeo quando saiu depois da onda do VEO 3 do Google, que foi uma explosão, acho que foi o primeiro produto Foi o primeiro produto, foi um do inferno. Google que foi um sucesso, assim, de pautar a rede social, etc. E a gente deu um vídeo que era um alerta. Manda isso pro grupo da família. Isso. Que era tipo assim, o cara, estamos aqui com os alienígenas vindo, aí vem os alienígenas. Tipo, mas isso é falso, viu, senhora? Sabe? Uma coisa assim. E isso bombou muito, muito. As outras trends, por exemplo, brasileiro, isso é uma coisa que a gente faz, a gente busca bastante coisa do Brasil. Então, Marisa Mayô. Catai foi o primeiro a dar. Depois caramelo. Depois veio o Globo, as propagandas todas, etc. Mas a gente repostou um vídeo dele, com os devidos créditos, obviamente, e a gente bateu 9 milhões e meio de views. Foi, assim, surreal. O digital é sempre mais rápido, né? Não tem erro. Na prática, você já usa a IA para produzir o Catai? Ou não? Ainda você pratica o jornalismo tradicional no sentido de produção? A gente usa bastante tradução de texto, assim, no texto, né? Uhum. Imagens, a gente usa o Sora e a Lisa usa muito mais o Midjourney. Ela é mestra nos prompts. Tem que ser mestre em prompt, né? Então a gente usa bastante. A gente já fez alguns experimentos de fazer os nossos próprios vídeos com o Kling, que é essa ferramenta chinesa que eu comentei contigo antes. Ela é muito boa, mas ainda tem algumas limitações também. E do nosso lado, pela correria, pelo tempo, etc., nós também temos limitações. Porque tem que ficar refinando, Exato. né? Dá Mas trabalho. Texto do zero é muito difícil usar o ChatGPT. O que pode acontecer, sei lá, eu pego um PDF de alguma coisa que saiu, por exemplo, no Diário Oficial da União.
eu jogo o PDF ali e peço para ele destacar as principais coisas. As coisas Exato. por tema e tal. Eu também uso bastante, é muito útil. Aí funciona. Não, é muito útil. Aí funciona bem. Recentemente você mediou eventos, painéis, né? Foi no Web Summit, no Congresso da Abrage. Te fizeram alguma pergunta inesperada sobre ou seu empreendedorismo, ou sobre cripto, ou sobre IA? O que eu achei legal aí no caso da Abrage é que foi o primeiro painel da história de todos os congressos da Abrage sobre criptomoedas. Não tinha tido nenhum. A turma que estava lá era muito boa. Que ótimo. Jornalistas investigativos, assim, de, tipo, alto calibre. E quem estava comigo junto eu contratei ela para o portal do Bitcoin, Saori Honorato, que é, tipo, uma jornalista excelente, assim. E eu gosto de contratar gente boa. É uma coisa que me dá muita felicidade. Mas, enfim. E de pergunta... Não sei exatamente, assim. Acho que a pergunta mais difícil sobre o Katai, no caso, é como eu vou fazer para me sustentar. Que é a pergunta de $1 milhão, né? Contrata o Vitor, bota ele para vender o Katai. E no caso do Dabrage, que era sobre investigação e criptomoedas, eram algumas perguntas um pouco mais técnicas, mais complexas, que eu não sou tão habilitado para responder, mas felizmente a Saori estava ali e ela respondeu as mais difíceis. Boa. Para quem está começando agora, o que você gostaria que tivessem te dito lá no início da sua carreira no jornalismo? Foi lá na Zero? Foi? Foi na Zero Hora. Lá no início. Então, lá no início que o digital ia dominar, que ainda tinha era um desprestígio escrever para o digital naquela época, e o impresso era a glória, né? Eu achava um pouco que eu nunca não achava que eu fosse ser meio que um empresário assim do jornalismo. Bota entre aspas empresário, não é tanto assim. Não, vai. Eu achei que eu ia ser um escritor, que eu ia acabar, sei lá, escrevendo um livro, que esse livro ia vender razoavelmente bem, aquela coisa, etc. Mas eu acho que domine um assunto. Acho que jornalismo de nicho é poderoso e é bom um jornalista ter expertise dentro de um determinado assunto. Ele tem fontes, ele tem contatos, é muito importante. E mesmo depois, profissionalmente, vai que a pessoa saia, não seja demitido, alguma coisa assim. Tu tem essa pequena rede de empresas e contatos que você conhece, as pessoas confiam no teu trabalho. Também desenvolve o pensamento, você consegue pensar em pautas mais profundas. Isso eu também acho importante. Ficar um tempo no mesmo lugar. E eu acho também que tem uma coisa, eu daria essa dica, mas sem querer ser hipócrita, eu não faço, né? Que é, infelizmente, os canais de distribuição de informação, eles são outros agora. Eles são redes sociais. Sim. E os jornalistas precisam engolir um pouco e talvez aparecer um pouco mais nas redes sociais. Eu não faço isso, mas eu tenho uma rede social, digamos assim. Você tem a sua rede. Eu tenho uma você página. tem a sua rede como âncora ali do seu projeto. Exato. Normal. E é até uma ideia de negócio, assim. Porque se você é o produto, né? Vamos supor que o Katai é o Cláudio Rabin. Como que eu faço, eventualmente, ou se o portal do Bitcoin fosse o Cláudio Rabin, como é que eu ia fazer para vender o projeto? Isso ia ser impossível. Eu ia ter que estar preso a ele pelo resto da minha vida. Então, criar uma narrativa impessoal funciona, mas, por exemplo, se você fala sobre carros elétricos, que é um mercado grande, é um mercado competitivo, etc., você pode publicar o que você pensa, pode dar um jeito de publicar melhor as suas matérias nas próprias redes sociais. Um monte de gente faz isso. Sim. E é uma maneira de ter presença. Sim. Se você tivesse que fazer uma matéria amanhã com profundidade sobre o impacto da IA na sociedade, o que você faria? No Brasil, né? Eu acho que o mundo é plano, não temos fronteiras mais. Não, eu vou ser mais
prático, assim, que eu fico pensando em pauta já muito na minha cabeça. Eu faria, acho que duas. Ir nas universidades e falar com a molecada. E ver como eles estão vendo a ascensão das IAs. E ver também em campo se é verdade ou não que as IAs estão começando a tirar os entry-level jobs, esses primeiros empregos, assim. Aham. Isso eu queria saber em campo, ver como é que tá. Eu não vi dado, não vi estatística. Não, nem é só reportagem sobre fala. isso. Exato. Mas botar a gente ir a campo, falar, pegar case, etc. E acho que a segunda seria ver se já tem estudo no Brasil sobre questão de saúde mental e ChatGPT. Ver o que os psicólogos estão falando. Nos Estados Unidos já começaram, alguns estados já estão passando leis proibindo o uso da IA como um terapeuta. Então, se eu quiser criar um ChatGPT psicólogo, eu não posso vender esse serviço lá. Mas o Brasil é aquela coisa, né? Terra da Joana, casa da mãe Joana. Eu tenho dado umas entrevistas sobre esse tema. Eu vou te mandar uns estudos bem tensos. Bem tensos. E vou te mandar o meu prompt com o próprio ChatGPT sobre isso. Bem interessante. Isso é uma coisa que a galera gosta muito, né? Virou um mercado de prompts, assim. A galera gosta muito desse... Eu fiquei consumindo com ele a pesquisa e tal, e falando, pô, por que que você... Aí eu falei, você, ChatGPT, por que que você permitiu esse tipo de interação que a pesquisa mostra? E aí, racionalmente, ele fala dos guardrails e de não sei o quê, e da tentativa e do isso. Aí vem uma resposta pronta, né? Sim. Da OpenAI ali. Mas, de fato, é o que você falou, no Brasil ninguém está fazendo nada, né? Existem temas como esse sendo tratados, mas não tem nada efetivo ainda. Tem duas coisas que eu queria comentar. No dia 4, a OpenAI lançou um release dizendo que eles fizeram um update em relação a esse uso. Fizeram um update e conversas muito longas e que tem esses temas, eles vão botar, tipo, alguma coisa, tipo, procure ajuda, alguma coisa assim. O sucesso, em termos de produto, o ChatGPT é muito absurdo o nível de sucesso. Sim. Ele é uma mistura de rede social, de confessor, a gente achava que ia ter um assistente, né? Que ia ser um robozinho pequeno, Nesse sentido como que eu os falo da Jets. eletricidade, sabe? A adoção dele é muito massiva. Então é quase... não tem rollback. Né? Nesse sentido que eu falo que ele é uma nova camada de adoção que a gente talvez nunca mais vê. Né? Nossas gerações não vejam mais. Ele deixou os titãs ali do Vale do Silício com medo. Tipo, o Mark Zuckerberg. Ele abalou a estrutura do Google. Tem essa disputa, né? Tem até as casas de aposta, essas estão dizendo, quem é que vai ganhar a corrida, se é o Google. Mas ele abalou o negócio do próprio Google. É muito maluco. É muito maluco. Enfim. Você acha que existe um follow the money da IA? Eu acho que existe dois tipos, né? Existe o follow the money do mundo, no mercado de VCs. Quem está investido aonde é que está o dinheiro privado, etc. Quais são as empresas brasileiras? Cadê o unicórnio brasileiro de IA? Não tem. Acabou de sair um na Suíça agora, o Lovable. Mas no Brasil ainda não tem nenhum unicórnio da IA. E na Alemanha tem a N8N, que provavelmente vai ser um unicórnio também. No Brasil, não vi nada. Será que SoftBank está olhando para alguma coisa de IA no Brasil? Eles investiram em várias empresas aqui. Não sei. Teremos SoftBank aqui em breve. Vamos ver. Gostaria de saber. E a outra coisa é onde o dinheiro do governo brasileiro vai entrar. Porque acho que o Ministério da Ciência e Tecnologia anunciou um plano lá de, sei lá, 40 bilhões de reais, etc, etc. O governo já falou mais sobre isso também. Mas assim, e quando tem dinheiro do Estado, tem muita tentativa de captura. Porque, claro, tem gente boa, etc, etc. Mas tem quem tem contato e tem acesso. E essa galera muitas vezes não tem um bom produto
e eles vão tentar acesso para capturar um pedacinho desse dinheiro. Uhum. E isso é um follow the money que me interessa. Me interessa, de verdade. Qual o próximo passo do Katai? Eu queria... tem muitas ideias, assim, na minha cabeça. Eu gostaria de ampliar a cobertura jornalística no site. Justamente isso que a gente está falando, que são assuntos que são caros para mim. Ter um bom editor e um bom repórter para ir atrás dessas matérias. E não é matéria, não vai ser matéria por volume, né? Para sustentar o Google, etc. É matéria para o mercado, matéria que tem informação relevante. Reportagem, né? Como a gente dizia. Exato. Mas que tem informação relevante para o mercado. Que as pessoas precisam ler aquilo. Cria necessidade da leitura. Se você quer ser bem informado sobre o mercado de inteligência artificial no Brasil, você vai acessar essas matérias, vai acessar o site. Então, é isso. Tentar inverter um pouco o jogo. Tem um evento presencial que a gente está levantando. O nome é Prompt Fest e é focado um pouco mais em criatividade e IA. E tem algumas outras pequenas iniciativas que a gente vai fazer alguns testes, enfim, de comercializar alguns produtos pelo perfil. Sem tigrinho, sem esquema e sem produto para só extrair valor de umas pessoas que confiam. Eu estou num projeto de longo prazo de construção de credibilidade. É isso. No portal, eu fiz isso. Eu construí a credibilidade, eu e a minha equipe brilhante, obviamente, mas a gente construiu a credibilidade, que é o valor mais central e importante do jornalismo. Intangível, né? Exato. É isso. E agora meu projeto é isso, ampliar a audiência e aumentar e construir a credibilidade do Katai. E para terminar, você acha que, a gente falou disso um pouco no começo, acho que fora das câmeras, você acha que a IA vai impulsionar o jornalismo ou sepultar o jornalismo? Eu acho que nada vai sepultar o jornalismo. Primeiro, porque a informação tem valor. E eu acho que a IA não é capaz de fazer fofoca. Fofoca de empresa, saber o que está acontecendo nos corredores de Brasília. A não ser que exista uma brecha gigantesca que alguém consiga entrar nas suas conversas com o ChatGPT. Então, eu acho que vai sim tornar mais difícil e vai matar um pedaço do jornalismo que talvez tenha sido artificialmente construído para abastecer o Google. Então, essas coisas de SEO que se fazia muito, né? Você deve lembrar. O que é um podcast? Como criar... de link, tudo. Como criar sei lá o quê. Todos os golpes. Não necessariamente golpe, mas coisas mas era que... cataclique, né? Exato. Eu acho que isso já tem sites que estão sofrendo muito com isso vai acabar. E acho que vai ser mais difícil para os sites que não produzem conteúdo de grande valor sobreviverem. Vai ser menos audiência do Google, né? E isso vai ser mais difícil o mercado. A IA vai tornar o mercado jornalístico mais difícil, mas acho que a informação sempre vai ter valor. Sei lá, desde 1600, ou sei lá que ano exatamente, a galera queria saber se os ingleses lá botavam dinheiro num navio que ia para as Índias, queriam saber se o navio tinha chegado, se tinha afundado ou não. Eles compravam uns pedacinhos de papel ali para saber se o investimento deles tinha naufragado ou não. E essa informação era muito relevante. Eu acho que essa centralidade, esse valor é um alicerce muito forte do jornalismo e não vai ter ChatGPT, mudança do algoritmo do Google que seja capaz de quebrar esse alicerce. Muito obrigada, Sr. Cláudio Rabin. Obrigada por ter vindo ao IA Trendcast e a gente fica aqui com esse episódio sobre jornalismo, inteligência artificial e tendências de mercado. Obrigada e até a próxima. Obrigado, foi um prazer.